Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a hipertrofia ventricular esquerda concêntrica. Então essa hipertrofia ventricular ela ocorre basicamente decorrente de uma pressão arterial elevada de forma sustentada, ou seja, pessoas que apresentam a pressão arterial elevada e que não realizam o tratamento. Então elas ficam com a pressão arterial elevada por muitos e muitos anos e como adaptação vai ter essa hipertrofia ventricular concêntrica, ou seja, o coração ele reduz a sua cavidade. E para a gente explicar um pouquinho, eu vou fazer uma breve revisão aqui do coração, da sua estrutura, para a gente entender essa estrutura que é afetada. Então o coração ele vai ser dividido em 4 cavidades ou 4 câmaras. E dessas cavidades a gente vai ter 2 átrios, que é o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então a gente vai ter aqui 4 cavidades ou 4 câmaras. O sangue ele vem do sistema para o átrio direito. Esse sangue ele vem pobre em O2 e rico em CO2. Do átrio direito o sangue ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai para o pulmão, para os pulmões, para realizar a troca gasosa, ou seja, trocar esse CO2 por O2. O sangue do pulmão ele volta para o átrio esquerdo e ele volta rico em oxigênio. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vai para o sistema rico em O2. Então o sangue ele volta do sistema para o átrio direito, pobre em O2, rico em CO2, do átrio direito para o ventrículo direito para os pulmões, faz a troca gasosa, volta para o átrio esquerdo rico em O2, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo para o sistema. Ou seja, quem ejeta o sangue para o sistema é o ventrículo esquerdo e é justamente nessa estrutura, nessa cavidade, que a gente vai ter essa hipertrofia ventricular concêntrica. Essa hipertrofia ventricular concêntrica, como eu disse, em grande parte das vezes ela vai ocorrer em pessoas que apresentam pressão arterial elevada sem tratamento. E grande parte dessas cavidades, elas são formadas por músculo. Então, se você tem uma pressão aumentada, esse músculo ele fica sobrecarregado. E como o próprio nome já diz, a hipertrofia significa um aumento e concêntrico para dentro. Então, o que vai acontecer é que essa cavidade ela começa a ter uma redução do seu espaço, decorrente do aumento dessa espessura, decorrente ali de um aumento de tecido nessa região. Então vamos supor que o seu ventrículo esquerdo ele conseguia ejetar para o sistema uma quantidade X de sangue, por exemplo. Só que quando você tem essa hipertrofia concêntrica, uma redução do tamanho dessa cavidade, o coração ele não consegue mais ejetar a mesma quantidade de sangue. E futuramente, dependendo da gravidade, da extensão dessa hipertrofia, o indivíduo ele pode, por exemplo, apresentar também o quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, quando apresenta esse quadro de insuficiência cardíaca, já é aquele indivíduo que, por exemplo, apresenta cansaço em atividades às vezes leves, e aí vai depender também do grau dessa insuficiência cardíaca, mas se for um grau mais avançado, é uma pessoa que vai apresentar, por exemplo, cansaço em pequenos esforços, por exemplo. Tá? Então, o grande problema é que se essa hipertrofia ventricular esquerda concêntrica ela continua evoluindo, ela pode chegar a um ponto que vai gerar um quadro também de insuficiência cardíaca, ou seja, o coração ele não consegue mais ejetar a quantidade de sangue suficiente para o sistema. Então, a pessoa, até às vezes em mesmo pequenos esforços, ela pode começar a ficar bastante cansada. Tá? E como prevenção, são 2 fatores. Uma boa alimentação, exercício físico, redução do estresse, que a gente colocaria ali como medidas, obviamente, de prevenção e também medidas para tratamento. Tá?
E aqui, dependendo do grau, você vai também ter que ter um tratamento farmacológico, tá? Mas como a nossa área aqui, a gente fala sobre exercício físico, tá? O que a pessoa tem que fazer antes é o exercício físico, uma boa alimentação e controle, né? Monitoramento desse estresse. E manter, obviamente, também ali o peso corporal dentro dos níveis ou dos parâmetros adequados, tá? E claro, né, por que a gente tem que fazer isso aqui? Porque isso aqui vai contribuir para bons níveis de pressão arterial, que é o que a gente está falando. Tá? Então, se a pessoa tem uma alimentação ruim, por exemplo, alimentos processados, industrializados, rico em sódio, por exemplo, se a pessoa é sedentária, se a pessoa tem níveis de estresse alto, todos esses fatores vão contribuir para a elevação da pressão arterial. Então, para que essa pressão arterial ela fique controlada, você tem que ajustar a sua alimentação, praticar exercício físico e monitorar o seu estresse. E mantendo, né, o peso corporal dentro de parâmetros adequados. Agora, foi o que eu disse, graus, né, avançados de hipertrofia ventricular esquerda também vão ter que ter o tratamento farmacológico, mas não é comigo, né, não é a minha área. Isso aí é com um cardiologista, entre outras áreas da medicina, que vão receitar, né, prescrever esse tratamento farmacológico. Tá bom? Então a gente falou um pouquinho sobre a hipertrofia ventricular esquerda, a gente fez uma breve revisão aqui das estruturas do coração. O ventrículo esquerdo ele é responsável por bombear, né, por ejetar esse sangue para o sistema, e sempre que essa pressão estiver elevada, esse músculo, né, do coração precisa fazer mais força para ejetar esse sangue, e por isso, né, que como o músculo também, como o coração é formado por grande parte de músculo, esse tecido ele vai se adaptando e reduzindo o tamanho da cavidade e prejudicando a capacidade do coração de ejetar esse sangue. Tá? E como eu disse, em casos mais avançados a pessoa também pode entrar num quadro ali de insuficiência cardíaca.